Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre a geometria de triângulos. Os triângulos foram uma figura muito importante no estudo da astronomia para a determinação das distâncias e de algumas configurações planetárias. Então, é importante que nós conheçamos algumas das propriedades fundamentais dos triângulos e algum vocabulário que envolve esse estudo. O que vem a ser um triângulo? A gente pode definir triângulo como a figura que é formada pela junção de três pontos, mas a definição mais formal que a gente poderia chegar a triângulo seria uma figura formada por três pontos não colineares. Por quê? O que significa não colinear? Não colinear, não estar na mesma linha. Porque se eu tiver três pontos na mesma linha, não formarei um triângulo, eu continuarei tendo uma linha. Tá? Então eu preciso que um desses pontos esteja fora da linha para que se forme o triângulo. Tá? Essa definição de três pontos não colineares também é a definição de plano. A gente diz que três pontos não colineares determinam um plano e apenas um plano. Sobre três pontos, somente é possível traçar um único plano. Da mesma forma, sobre três pontos não colineares, somente é possível traçar um triângulo. Não dá para você produzir uma variedade deles. Tá? Isso significa que o triângulo vai ser uma forma geométrica extremamente estável. O que quer dizer? Ele não vai oscilar. Tá? Isso você já deve ter visto na prática. Vamos imaginar quatro pontos. Quantos planos eu consigo determinar se eu tiver quatro pontos dispersos no espaço? Eu posso determinar este plano aqui, este plano aqui, este plano aqui e este plano aqui. Percebe? Por quatro pontos não colineares, eu consigo determinar quatro planos diferentes. No triângulo, não. Se eu tiver três pontos, eu somente consigo determinar um único plano. É por isso que o triângulo é uma forma extremamente estável, ela não vai oscilar. Só existe aquele plano formado por aqueles três pontos. Tá? Você já percebeu muitas vezes na sua vida qualquer móvel que tenha quatro pernas que ele pode ficar bambeando. Por que um móvel que tem quatro pernas, ou seja, quatro pontos ali, ele pode ficar bambeando? Porque quatro pontos não necessariamente estão no mesmo plano. Podem estar? Podem. Mas não necessariamente estarão. Aí você precisa ficar colocando um calço, alguma coisa assim, no móvel para ele não ficar oscilando, não é verdade? Se o móvel tiver três pernas, ele jamais vai oscilar. Ele pode ficar torto, isso sim. Mas oscilar, um móvel de três pernas não oscila. Porque sobre três pernas, ou seja, sobre três pontos, somente passa um único plano, um único triângulo é determinado por esses três pontos. Então, é a forma mais estável que tem na geometria. Ela não vai ter vacilação para nenhum lado. Isso é bastante usado na engenharia. Os triângulos vão ter diferentes nomes, diferentes classificações relacionadas às suas propriedades geométricas. Então, aqui nós temos uma apresentação de como nós chamamos os triângulos em relação aos lados deles. Se são três lados, quais são as possíveis combinações que eu posso ter? Esses três lados podem ser iguais, eu posso ter dois lados iguais, ou eu posso ter nenhum lado igual ao outro. Então, nós chamaremos o triângulo que tem os três lados com o mesmo comprimento
Chamamos ele de triângulo equilátero. O triângulo que tiver dois lados iguais e um diferente, nós chamaremos de triângulo isósceles. Tá? A rigor, todo triângulo equilátero, se você for reparar, também é isósceles, né? Porque o critério para você ser chamado de isósceles não é ter dois lados iguais? O equilátero não tem dois lados iguais? E, por coincidência, o terceiro também é igual? Sim. Tá? Então, todo triângulo equilátero é também um triângulo isósceles. Então, as propriedades que a gente observa no triângulo isósceles vão valer também para o triângulo equilátero. E o triângulo diferentão aqui, que tem os três lados, um de cada lado, um diferente do outro, nós chamamos de triângulo escaleno. Em relação aos ângulos internos agora, se todos os ângulos internos de um triângulo forem ângulos agudos, o que é um ângulo agudo? Lembra? É um ângulo menor do que 90 graus. Então, se todos esses ângulos internos do triângulo forem ângulos agudos, nós chamamos de triângulo acutângulo. Se ele tiver um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, nós chamamos de triângulo retângulo. E se tiver um ângulo maior do que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso, os ângulos obtusos são os ângulos maiores do que 90, nós chamamos de triângulo obtusângulo. Tá? Fica fácil, então, você perceber que o triângulo equilátero, né, ele vai ser um triângulo acutângulo sempre, né? Perfeito até aqui, crianças? Agora nós vamos estudar algumas propriedades da junção de retas e como são os ângulos formados por essas retas, para a gente compreender como isso vai afetar os triângulos. O primeiro ponto que a gente tem que saber aqui é são as propriedades dos ângulos opostos pelo vértice. Então eu vou imaginar aqui duas retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam em um ponto. Tá? Então, tenho aqui duas retas que se cruzam. Elas determinam quatro ângulos aqui, ó. O ângulo alfa, o ângulo beta, o ângulo teta e o ângulo lambda. Tá? É fácil você perceber que o ângulo alfa somado com o ângulo beta formam um ângulo de 180 graus. Sim, eles estão sobre a mesma linha. Aqui. Tá? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, o ângulo beta com o ângulo teta também formam 180 graus. Tá? Então, qual que é a conclusão que eu chego? Quanto é que vale o beta? O beta é igual a 180 menos o alfa, correto? Então, se o alfa e o beta valem 180 juntos, quanto que vale o beta? 180 menos o alfa. E se eu pegar para a linha de baixo? Mesma coisa, quanto é que vale o beta aqui? Se o beta com o teta valem 180, quanto é que vale o beta? 180, que é tudo isso daqui, menos o ângulo teta. Perfeito? Então, eu tenho essas duas igualdades aqui agora. O beta é igual a 180 menos alfa e beta é igual a 180 menos teta. Vou igualar as duas. 180 menos alfa é a mesma coisa que 180 menos teta. Portanto, cancelando os dois 180 aqui, eu chego à conclusão de que o alfa é igual ao teta. Ou seja, este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Nem precisaria ter passado por toda essa demonstração, né, pessoal? Então, fica fácil você perceber, já meio que intuitivo. Se o alfa e o beta
juntos dá 180 e o beta e o teta juntos dá 180, você vai imediatamente concluir, né, que tirando o beta aqui da equação, você vai imediatamente concluir que o alfa e o teta são iguais. Tá? A relação que se estabelece entre o ângulo alfa e o ângulo teta, nós dizemos que eles são opostos pelo vértice, ou seja, o que divide esses dois ângulos é o vértice dessas retas concorrentes aqui. Tá? Então, essa é uma primeira importante propriedade dos triângulos aqui para a geometria, que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Nós não dizemos que eles são iguais, né? Porque igual, tipo, não são a mesma entidade. Nós dizemos que eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, o alfa é oposto pelo vértice com o teta, são congruentes. E, por sua vez, você pode aplicar esse mesmo raciocínio para a relação entre o beta e o lambda e chegar à conclusão de que beta e lambda também são iguais, né? São opostos pelo vértice. Perfeito? Então, gravem isso, os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Vamos complexificar um pouquinho, vamos ampliar esse raciocínio. Agora, se eu tiver não mais uma reta concorrente, mas duas aqui, né? São 3 retas aqui, de modo que 2 delas são paralelas e outra reta delas aqui é concorrente com essa, ou seja, eu tenho uma transversal entre essas 2 retas paralelas. Esse daqui é o teorema das retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, vamos imaginar essa situação aqui. Tenho 2 retas paralelas, ou seja, retas que nunca se encontram, tá? Que mantêm sempre a mesma distância entre elas, tá? E uma reta transversal a elas, ou seja, uma reta que corta essas retas paralelas. Quais são os ângulos que ela vai determinar? Nós acabamos de ver que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, vamos identificar aqui quais são os ângulos opostos pelo vértice. Então, eu tenho o A com o C, perfeito? São ângulos opostos pelo vértice, então eles são ângulos congruentes. O B com o D, o E com o G e o F com o H. Bonitinho? Conseguimos identificar aqui quais são os ângulos congruentes entre as retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos ampliar mais ainda o nosso raciocínio. Vamos identificar outras semelhanças aqui. Nós podemos identificar também os chamados ângulos correspondentes. O que seria? Imagina que você vai pegar essa reta aqui de baixo e você vai transpor ela para cima com a mesma inclinação. Fica fácil você perceber, né, que porque está mantida a inclinação dessa reta transversal, que esses ângulos aqui que estão da mesma cor, eles também são congruentes, tá? Então, o A é congruente ao E, tá só replicando, né, tá? Mantendo a inclinação da reta. Eles são iguais. O A é igual ao E, o B é igual ao F, o C é igual não, congruente. O C é congruente com o G e o D é congruente com o H. Perfeito? Esse é intuitivo também, é fácil de enxergar. Agora vem um pouquinho menos óbvio, que são os alternos internos e alternos externos. Tá? Nós já tínhamos visto que o A é congruente com o ângulo C, porque eles são opostos pelo vértice, não é verdade? E vimos também que o A é congruente com o E, porque eles são ângulos correspondentes. Tá? Então, se o A é congruente com o C
e o A é congruente com o E, qual é a conclusão a que você chega? Que o C é congruente com o E, tá? Então, esse roxinho aqui e esse azulzinho aqui. O C com o E tem a mesma medida. Qual é a relação que você consegue estabelecer entre eles? Cada um deles está de um lado da transversal. O C está do lado esquerdo e o E está do lado direito. Então, eles são ditos ângulos alternos, porque cada um está de um lado da transversal. E são alternos internos, por quê? Porque eles estão na parte de dentro aqui das paralelas. Tá? Então, ângulos alternos internos também são congruentes. Mesmo raciocínio para o outro. Nós tínhamos visto que o B e o D são congruentes porque eles são opostos pelo vértice. Só que o B também é congruente com o F, porque eles são correspondentes. Qual é a conclusão que você vai chegar? Que o D e o F são congruentes. Tá? Eles também são alternos, porque um está de cada lado da transversal. Ó, o D está do lado direito, o F está do lado esquerdo, e eles são internos, porque eles estão do lado de dentro das paralelas. Tá? Então, ângulos alternos internos são ângulos congruentes. O mesmo raciocínio você vai aplicar para os alternos externos. Ó, o G, ele é igual ao E, porque é oposto pelo vértice. E o E, por sua vez, é igual ao A, porque é correspondente. Conclusão a que você chega que o A e o G são iguais. Qual a posição que eles ocupam? Eles são ângulos alternos, porque ó, o A está do lado direito da transversal, o G está do lado esquerdo. São alternos externos, porque eles estão do lado de fora da transversal. Tá? Então, o A e o G são alternos externos entre si. E, por sua vez, né, tínhamos visto que o H e o F são iguais porque são opostos pelo vértice. Porém, o F e o B são iguais, são congruentes, porque eles são correspondentes. Portanto, o B e o H também serão congruentes entre si. Tá? Eles são alternos porque cada um deles está de um lado da transversal e são externos porque eles estão do lado de fora das paralelas. Tá? Então, eles são chamados de alternos externos entre si. Conseguiram até agora, então, ângulos opostos pelo vértice, ângulos correspondentes e ângulos alternos, tanto internos quanto internos, são congruentes. Agora nós podemos identificar os ângulos suplementares. O que significa suplementar? Significa que a soma deles dá 180. Nós dizemos que dois ângulos são complementares quando a soma deles dá 90, e dizemos que os dois ângulos são suplementares quando a soma deles dá 180 graus. Só uma dúvida de vocabulário. Tá? Vamos lá. O C com o D não soma 180? Sim, né? Agora, o C não é igual ao E? Porque eles são alternos internos? Sim. E o E com o F também somam 180. Então,
o C com o D soma 180, o C é igual ao E, e o E, junto com o F, também soma 180. Então, você imagina que aqui no lugar do E estaria o C. Qual é a conclusão que você vai chegar? Que o C e o F somam 180. Esses ângulos são ditos colaterais. Por quê? Porque eles estão do mesmo lado, internos. Os colaterais internos, então, eles formam um ângulo de 180 graus, tá? Mesma coisa aqui. O D e o E. Como que eles funcionam? O D com o A, ó, não forma 180? Se o D com o A forma 180 e o A é igual a E, qual a conclusão que você chega? Que o D e o E somam 180 graus, tá? Então, esses são os colaterais internos. Os dois estão do mesmo lado dentro das paralelas. O mesmo raciocínio você vai aplicar para os colaterais externos. Dá para você provar isso por opostos pelo vértice também aqui, tá? Ó, o G com o F não formam um ângulo de 180 graus? Só que o G é igual ao C e o C com o B formam um ângulo de 180 graus. Qual é a conclusão que você chega? Que o G e o B, eles vão somar 180 graus. Tá? O H com o E formam um ângulo de 180 graus. Só que o E é igual ao H, porque eles são correspondentes. Portanto, aqui no lugar do E, eu poderia colocar o A, porque eles são iguais, né, congruentes. Então, o H com o A são também congruentes, ou seja, os dois que estão do mesmo lado da transversal, por isso que são chamados de colaterais, externos, porque eles estão do lado de fora das paralelas. Por isso que eles são chamados de colaterais externos. Tá? Então, retomando, no conjunto de retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos colaterais internos somam 180 graus. Os outros todos, ó, os alternos internos e externos são iguais. Os correspondentes são iguais e os opostos pelo vértice são iguais. Um importante evento histórico em que a gente teve a aplicação das retas paralelas cortadas por uma transversal foi o cálculo da circunferência da Terra pelo Eratóstenes. Olha aqui, isso é um exercício de retas paralelas cortadas por uma transversal. Imaginem que o Sol, a gente pode tomar o Sol como tão distante da Terra que os seus raios chegam aqui à Terra paralelos. Então, o feixe de retas paralelas aqui que são os raios solares. O Eratóstenes ficou sabendo que lá na cidade de Siena, que atualmente se chama Assuã, no dia que seria o correspondente ao nosso calendário, no dia 21 de junho, o Sol incidia perpendicularmente sobre um poço lá em Assuã, na atual Assuã, na época Siena. Tá? Então, os raios incidiam perpendicularmente sobre esse poço aqui. Só que em Alexandria, os raios solares, nesse mesmo dia, não incidiam perpendicularmente. Tá? Por que em Assuã os raios solares incidem perpendicularmente? Ah, quase, né? Porque Assuã está quase no Trópico de Câncer. Então, nesse dia, né, que é o solstício de verão do hemisfério norte, o Sol está incidindo perpendicularmente sobre lá. Não é exatamente perpendicular, mas é mais quase. Tá? Então, para efeito de cálculo, tá valendo. Então, se a Terra fosse plana,
os raios solares deveriam incidir com a mesma inclinação para toda a Terra. Mas não era o caso. Então, ele incidia perpendicularmente aqui, ou seja, ele era visto no fundo do poço, essa é a ideia, dava para ver o Sol projetado no fundo do poço, ou seja, os raios solares estão incidindo perpendicularmente sobre o poço, não faz sombra no poço, né? E nesse mesmo dia e horário, aqui na cidade de Alexandria, o obelisco, esse obelisco aqui, fazia uma sombra. Não era para fazer sombra. Se a Terra fosse plana, não era para fazer sombra. Percebe? Então, só faz sombra porque a Terra tem uma curva. Ela tem uma curvatura. Tá? Então, esse exercício a gente pode utilizar para medir a circunferência da Terra. Como? O que nós temos aqui, se você for observar, retas paralelas, que são os raios solares, incidindo tanto em Alexandria quanto em Assuã, cortadas por uma transversal que seria a perpendicular ao obelisco, encontrando-se aqui no centro da Terra. O raio solar e a perpendicular do obelisco se encontrariam aqui no centro da Terra. Então, se eu tenho aqui retas paralelas cortadas por uma transversal, este ângulo aqui, interno do obelisco, imagina esse triângulo aqui, ó, do obelisco aqui. Eu vou ampliar ele, vai ficar mais fácil de você visualizar. Esse triângulo formado aqui pelo obelisco, a sua sombra e a hipotenusa, tem este ângulo aqui do topo deste triângulo. O ângulo do topo deste triângulo aqui é oposto pelo vértice com este ângulo aqui. Perfeito? E aí você pode tomar aqui este ângulo que seria formado pela perpendicular do obelisco com os raios solares, este ângulo aqui é correspondente a este daqui. Ou que este ângulo aqui é alterno interno com este do vértice do triângulo aqui. De qualquer forma, sendo você tomando ele como correspondente a esse daqui, ou como alterno interno com este daqui, eles são congruentes. Tá? Então, qual que é a brincadeira aqui? Vamos ampliar. Eu peguei aqui o obelisco, ó, pegar esse triângulo aqui, ó, formado pelo obelisco. Tá? Aqui está o obelisco, aqui está a sombra dele. Eu sei qual é a altura do obelisco. Tá? Todo mundo na cidade sabia. Eu sei qual é o comprimento da sombra, porque eu medi. Ela faz um ângulo de 90 graus. Tá? Então, se eu sei qual é o comprimento da sombra, e eu sei... Você viu o que eu fiz, né? Se eu sei qual que é a altura do obelisco e eu sei qual que é o comprimento da sombra, então eu consigo determinar qual que é esse ângulo aqui, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, eu tenho a tangente deste ângulo. Então, se eu sei qual é a tangente, eu sei qual é o ângulo. Tendo descoberto este ângulo, eu também consigo saber qual é esse. Porque a soma dos ângulos internos do triângulo vale 180, a gente não demonstrou ainda, mas vai demonstrar. Então, se aqui é 90, aqui é tanto que eu não sei, este ângulo aqui é 90 menos esse tanto que eu não sei. Tá? Então, tanto faz qual é o ângulo que eu vou usar. Se eu vou usar esse, eu vou usar esse. O importante é que a soma dos dois vai dar 90 e eu consigo determinar quais são esses ângulos, né? Se eu souber qual é o tamanho desse triângulo, eu consigo facilmente determinar o valor destes ângulos. Perfeito? Então, este triângulo aqui, este daqui, tá? Agora eu vou aplicar ele sobre a Terra. Este triângulo aqui, ó. Vamos aplicar aqui.
Então, eu tenho o obelisco, a sombra dele, o ângulo formado pela sombra dele, a hipotenusa aqui, e a perpendicular da altura do obelisco. Então, eu sei qual é o valor deste ângulo, eu sei qual é o valor deste ângulo, 90 menos alfa. Aqui eu tenho, então, os raios solares, que são esses verdes aqui chegando paralelos, e eu vou traçar, então, mais uma paralela, que é o que vai formar a hipotenusa do triângulo, ó. A hipotenusa desse triângulo do obelisco é paralela, é um raio solar, né? Ela é paralela com os raios solares. Então, tá aqui a hipotenusa do triângulo, é um raio solar, portanto, ela é paralela com os outros raios solares. E aqui tem um raio solar entrando aqui no poço de Siena. Tá? Então, retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá? Então, este ângulo aqui, que eu sei, é alterno e interno com este ângulo aqui. Portanto, eu também sei qual é o valor deste ângulo. E se eu souber qual é a distância entre Alexandria e Siena, eu sei o quanto corresponde este fuso. Então, este ângulo aqui corresponde a um tanto da circunferência. Este ângulo aqui corresponde a este tanto da circunferência. Portanto, 360 graus vai corresponder a quanto da circunferência? Tá? Então, isso aqui é uma fração da circunferência. Eu vou aplicar este ângulo aqui que eu já determinei qual é, corresponde a esse tantinho aqui da circunferência. Portanto, o tantão, que seria 360, corresponde à circunferência completa. Então, foi esse o raciocínio aplicado pelo Eratóstenes para calcular a circunferência da Terra, o uso de ângulos alterno-internos. Perfeito? É o teorema das retas paralelas cortadas por uma transversal. Viu como a gente utiliza bastante, né, da geometria aqui na astronomia antiga? Vamos agora demonstrar a soma dos ângulos internos de um triângulo. Tá? Eu tenho aqui esse triângulo ABC, que tem esses ângulos internos aqui, o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama. Quanto vale? A princípio eu não sei. Quanto vale a soma do alfa com o beta com o gama. Mas eu sei, né, vou traçar uma reta paralela aqui à base. Tracei uma reta paralela aqui à base, então eu terei retas paralelas cortadas por uma transversal aqui e outra transversal aqui. Este ângulo beta será alterno interno com este ângulo θ, ó, um de cada lado da transversal. Internos, que eles estão dentro das paralelas. Este ângulo θ é alterno interno com o beta. E, por sua vez, o gama é alterno interno com o lambda. Tá? Então, eles também vão ser iguais. Então, o beta tem o mesmo valor do θ e o gama tem o mesmo valor do lambda. E fácil observar também aqui, ó, que alfa mais θ mais lambda formam um ângulo de 180 graus. Tá? Então, se alfa mais θ mais lambda formam 180 graus, eu posso substituir. No lugar do θ, eu coloco o beta. E no lugar do lambda,
eu coloco o gama. Então, se alfa mais teta mais lambda é igual a 180, portanto, alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus. Tá? Então, a gente demonstra assim, também, por retas paralelas cortadas por uma transversal, que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Vamos avançar agora. Combinar as propriedades dos triângulos, né, entre lados e ângulos. Vou demonstrar aqui somente as propriedades do triângulo equilátero e do triângulo isósceles, que eles vão ser mais regulares. Tá? Então, o triângulo equilátero, se a soma dos ângulos internos de todo o triângulo vale 180 graus, então os três ângulos, assim como os três lados do triângulo equilátero são iguais, os três ângulos também serão iguais. Tá? Então, no triângulo equilátero, se a soma tem que dar 180 e os três são iguais, qual é a conclusão que você chega? Que todos os ângulos internos de um triângulo equilátero valem 60 graus. Porque 60 com 60 com 60 somam 180. Tá? No triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, tá? Só o do vértice que é diferente. É como se fosse um espelho, né, um do outro. Tá? Então, se os dois lados aqui são iguais e você tem um ângulo aqui no vértice, os ângulos da base também vão ser congruentes. Reparem que aquilo que a gente tinha falado, que todo triângulo equilátero também é isósceles, continua valendo, né? Aqui os ângulos da base do triângulo equilátero são iguais e o do vértice, por coincidência, também é igual. Tá? Isso é uma importante propriedade para a gente utilizar também em astronomia. Né? Os ângulos da base do triângulo isósceles são congruentes. Certo até aqui? Agora vamos avaliar as condições de congruência de triângulos. Quando é que eu vou dizer que dois triângulos têm as mesmas medidas? Ou seja, são, né, vão ter tanto lados quanto ângulos iguais. Eu não preciso, se eu puder, ótimo. Se eu tiver as medidas dos três lados iguais, é um tanto óbvio que esses dois triângulos são congruentes, ou seja, se eles têm os três lados com a mesma medida, né, os três lados iguais, então esses dois triângulos vão ser iguais, vão ser congruentes. Tá? Esse é o caso mais óbvio. Mas não preciso observar os três lados de um triângulo para dizer que eles têm, né, o mesmo tamanho, são iguais. Tá? Pode acontecer outros casos menos óbvios, mas eu não preciso avaliar todos os lados. Um deles aqui, ó. Se eu tiver dois lados iguais e o ângulo entre eles for igual, tá? Eu não preciso avaliar o outro lado. Eu já posso bater o martelo. Por quê? Se eu tenho dois lados e um ângulo, só existe uma reta que consegue fechar esse triângulo. Tá? Se eu tenho este tamanho e este grau de abertura entre as duas retas, só consigo fechar esse triângulo com uma reta. Existe uma e apenas uma reta que fecha esse triângulo. Tá? Então, basta que eu olhe dois lados, se um ângulo entre eles for o mesmo, só vai existir uma reta de só existe um comprimento possível de reta para poder fechar esse triângulo. Tá? Então, se eu tiver o lado, o ângulo e o lado iguais, que é o que a gente chama de caso LAL, então lado, ângulo, lado, eu posso afirmar que esses dois triângulos são congruentes. Tá? Outro caso, se eu tiver ângulo, lado e ângulo,
mesmo raciocínio. Eu tenho um lado com o mesmo comprimento e os ângulos acima deste lado com a mesma medida, esse igual a esse e esse igual a esse, mesma coisa, os dois lados estão no mesmo grau de abertura, então só existe um único ponto possível onde esse triângulo pode fechar. Se só existe um ponto possível onde esse triângulo pode fechar, os outros dois lados também já estão determinados, não podem confluir em outro ponto, somente neste daqui. Tá? Então, já tenho também a determinação desses triângulos semelhantes, ou iguais, congruentes. Tá? Então, é possível lado, 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 ângulo, lado e ângulo, lado, ângulo. Tem outros casos ainda menos óbvios, mas é possível você determinar, que é o LA a 0. Cuidado, a gente fala LA a 0, mas esse ozinho, assim, esse redondinho aí não é 0. É ângulo oposto. A gente é que fala errado, tá? Então, é lado, ângulo, ângulo oposto. Então, lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Então, eu tenho dois ângulos e um lado, ângulo oposto a este ângulo aqui, mesma coisa. Só existe um ponto aqui, né, onde esse triângulo vai fechar. Então, esses outros dois lados também estão determinados. Então, se eu tenho um lado, um ângulo e o ângulo oposto ao primeiro lado, aqui, os outros dois lados só tem um ponto onde eles vão fechar, os triângulos vão ser congruentes. E um outro caso também, né, que é uma variante do lado, ângulo, lado, é válida para os triângulos retângulos. Então, eu tenho, os dois são retângulos, então já tem um ângulo igual, 90. A hipotenusa e um dos catetos for igual, o outro lado vai ser automaticamente igual, por Pitágoras. Tá? Só existe um número que satisfaça, né, um comprimento de lado que satisfaça essa condição. Então, no triângulo retângulo, se um cateto e a hipotenusa são iguais, o outro cateto também são iguais. Perfeito? Agora nós vamos passar para um outro tópico, que são as sevianas. Quem são as sevianas? São segmentos de reta que partem de um vértice do triângulo e vão cortar o lado oposto a este vértice, ou ao seu prolongamento, se ele cair fora do triângulo. Tá? Existem 3 sevianas. A primeira seviana é a mediana. O que é a mediana? É uma seviana que liga o vértice ao ponto médio. O que é o ponto médio? É a metade. A mediana é a reta que sai de um vértice e chega na metade do outro lado. Então, ela divide o outro lado em 2 partes iguais. Tá? Então, esta seviana aqui divide este lado aqui em 2 partes iguais. Esta seviana aqui, essa mediana, sai deste vértice, divide esses 2 lados iguais, chegou aqui no ponto médio deste lado, mesma coisa essa daqui. A mediana sai deste ponto aqui, chega no ponto médio deste lado aqui. Então, este lado aqui é igual a este lado aqui. Tá? As 3 medianas de qualquer triângulo sempre vão se encontrar no mesmo ponto. Algumas propriedades desse ponto. Esse ponto se chama baricentro. Baricentro é o centro de gravidade do triângulo. O que significa isso? Que se eu pendurar
o triângulo fizer um furinho no triângulo exatamente no baricentro, ele não vai ficar oscilando também, ele vai ficar paradinho. Porque você distribuiu igualmente a massa do triângulo por todas as suas partes. Tá? E ele divide as medianas na proporção 2:1. O que quer dizer isso? Pega cada uma das medianas, ó, vamos pegar essa daqui, ó, a CE. Significa que este pedação é o dobro do pedacinho. Tá, então aqui tá, é 2:1, significa que o grandão é o dobro do pequenininho. Aqui mesma coisa. Tá? Este grandão aqui é o dobro deste restinho aqui. Tá? Então o baricentro divide a mediana em 1/3, sendo que 1/3 fica para o lado e 2/3 fica para o outro, ou seja, essa daqui vai ser o dobro da outra. Tá? Mesma coisa aqui, este pedaço aqui tem o dobro do comprimento deste pedaço aqui. Tá? Essas são as propriedades das medianas. A altura. A altura é a seviana que sai de um ponto e faz 90 graus com o lado oposto. Perceba que a mediana não necessariamente. Tá? Aqui não está fazendo 90 graus. Tá? A altura não importa onde ela vai cair. Não necessariamente ela cai no meio do outro lado. Se cair no outro meio do outro lado, no meio do outro lado, ela é uma mediana. A altura não necessariamente cai na metade. Tá? O que é importante para você determinar a altura é que ela faça ângulo de 90 graus com o outro lado do triângulo. Nem sempre ela vai cair dentro do triângulo. Se for um triângulo obtusângulo, por exemplo, ela vai cair do lado de fora. Não importa. Né? O importante é que faça 90 graus com aquele lado ou com o seu prolongamento imaginário. Tá? Então, eu posso ter altura relativa à base, nesse caso desse triângulo aqui, ó, no ABC. Então, eu vou chamar de base o BC e a altura dele aqui, saindo do A. E eu posso traçar a altura em relação aos outros lados também. Tá? Aqui ó, em relação ao ponto C e aqui em relação ao ponto B. Mesma coisa, também vão se encontrar no mesmo ponto que nós chamamos de ortocentro. Por fim, nós temos a bissetriz. A bissetriz é uma seviana que vai partir de um vértice e dividir o ângulo desse vértice ao meio. De novo, não importa onde ela vai chegar do outro lado. Se vai ser reto, se vai ser no meio, não importa. Né? O conceito de bissetriz tem relação com o ângulo que ela está dividindo. Então, ela divide este ângulo aqui em duas partes iguais, divide este ângulo aqui em duas partes iguais e divide este ângulo aqui em duas partes iguais. Então, esta é a bissetriz, essa aqui é a bissetriz deste ângulo, esta aqui é a bissetriz deste ângulo, divide o ângulo em duas partes iguais, e esta daqui é a bissetriz deste ângulo, dividindo ele em duas partes iguais. Tá? Também, as bissetrizes se encontram no mesmo ponto, tá? Chamado de incentro. Qual que é a propriedade do incentro? Ele é o centro de um círculo que você consegue inscrever dentro do triângulo perfeitamente. Por quê? O incentro, ele é o ponto que está à mesma distância de cada lado. Então, esta distância aqui é igual a esta distância aqui, que é igual a esta distância aqui. Ou seja, são raios do círculo, né? Se é tudo a mesma distância, você pode colocar um círculo aqui. Tá?
Por isso que é incentro, é o centro do círculo inscrito. Bonitinho? No triângulo isósceles, como é que as sevianas se comportam? No triângulo isósceles, vamos imaginar aqui a bissetriz relativa ao vértice. A bissetriz relativa ao vértice, então divide aqui ó, em ângulo alfa e ângulo alfa, porque ela é bissetriz, né? Então ela divide o ângulo do vértice em duas metades iguais. Tá? Vamos ver o que acontece. Tá? Então eu tenho lado, ângulo, lado igual. Ó, deste triângulo da esquerda e deste triângulo da direita. Então, este lado é igual a este e, por sua vez, eles compartilham também um lado igual, que é essa bissetriz. Tá? E o ângulo que está entre esses lados é igual, porque ela é a bissetriz, então ela dividiu em dois ângulos iguais. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esses dois triângulos são congruentes. Ou seja, a bissetriz do triângulo isósceles divide ele em dois triângulos iguais. Tá? Então, esse da esquerda é congruente com esse da direita. Ele tem o mesmo tamanho de lados e o mesmo tamanho de ângulos. Se a bissetriz do triângulo isósceles divide ele em dois lados iguais, o que você conclui? Que a base deles também é igual. Tá? Então, este lado aqui também é igual a este lado aqui. Ora, se a bissetriz dividiu a base, este lado aqui, em dois lados iguais, em duas metades iguais, então ela não é somente bissetriz. Ela também é uma mediana, né? A mediana não divide o lado oposto aqui em duas metades iguais. Então ela também é mediana. A altura do triângulo, a bissetriz do triângulo isósceles também é uma mediana. Tá? E você consegue observar também, tá, que ela vai formar um ângulo reto aqui com a base. Portanto, ela também é a altura do triângulo isósceles. Tá? Então, no triângulo isósceles, em relação ao vértice, que é esse ponto maior, a altura, a mediana e a bissetriz relativas à base são a mesma reta, a mesma seviana. Tá? Em relação aos outros pontos, não. Mas em relação ao vértice, sim. Tá? Isso é muito utilizado para cálculo de distância entre estrelas, como a gente vai ver nas nossas aulas. No triângulo equilátero, melhor ainda, né? Porque todo triângulo equilátero é isósceles para quaisquer dois pontos que você utilizar. Então, a gente já tinha visto esse raciocínio, que em relação à base, a bissetriz, a mediana e a altura são coincidentes, mas não só para a base, para os outros também. Para os outros dois lados também. Então, a mediana, a bissetriz e a altura relativas a qualquer lado no triângulo equilátero são as mesmas retas. Tá? E elas também se encontram no mesmo ponto. Ou seja, o ortocentro, o incentro e o baricentro do triângulo equilátero são o mesmo ponto também. Aqui, mesma coisa, você pode utilizar aquele raciocínio, né, do 2:1, do baricentro. Então, este pedacinho aqui é metade deste pedacinho aqui. Ou este pedação aqui é o dobro deste pedacinho aqui.
Tá? Perfeito até aqui? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, passar para um outro teorema, que é o teorema de Tales. O que diz o teorema de Tales? Um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Então, se eu tiver várias paralelas aqui, tá? Vamos imaginar esses segmentos aqui, ó, determinados pelas duas transversais a esse feixe de retas paralelas. É fácil você perceber que essa reta aqui do lado direito, ela está um pouco mais inclinada do que a do lado esquerdo, mas assim, mantendo a mesma inclinação, é fácil você perceber que a mesma distância que eu teria, né, aqui, eu só ampliei essa distância, mas na mesma proporção. Né? Só deu uma inclinada, mas vamos dizer assim, essa aqui está 10% maior, ou seja, está na mesma proporção. Tá? Então, eu posso dizer que cada um desses segmentos é proporcional ao seu correspondente. Tá? Então, o pequenininho está para o pequenininho, assim como o outro pequenininho está para o seu outro pequenininho. Você não pode fazer isso daqui cruzado, tá? Então, o pequeno de cima está para o pequeno de baixo, assim como o pequeno de cima está para o pequeno de baixo. Tá? Ou eu posso também somar. Então, o grandão, A mais B, o grandão está para o seu pequenininho, assim como o grandão, C mais D, está para o seu pequenininho, que é o D. Ou também o contrário, o pequeno está para o grandão, assim como o pequeno está para o grandão. Tá? O que eles têm de diferente é somente a inclinação. Tá? Mas a proporcionalidade entre esses segmentos se mantém, ou seja, o quanto um é maior do que o outro. É sempre 10%, é sempre 20%? Essa é a ideia. Vamos aplicar o teorema de Tales agora para a gente discutir a semelhança de triângulos. Tá? Aqui, nesse meu exemplo, fica fácil você imaginar que uma hora essas retas vermelhas vão se encontrar, certo? As azuis não, porque elas são paralelas. Mas as retas vermelhas vão se encontrar em algum momento. Tá? Então, vamos pegar esse meu exemplo aqui, eu vou deitar ele. Seria isso daqui. Né? Então, um feixe de retas paralelas, aqui, determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. O que você está observando aqui? Esse feixe de retas paralelas cortado por duas transversais formou vários triângulos. Este triângulo aqui, este triângulo aqui e este triângulo aqui. Perfeito? Conseguiu enxergar todos os triângulos? Eu poderia colocar muitos outros aqui. Poderia dividir mais ainda, formando muitos outros triângulos. Mas é fácil você visualizar que todos eles têm o mesmo formato. Por que você consegue visualizar que todos eles têm o mesmo formato? Apenas um é grande e o outro é pequeno. Porque os ângulos deles são iguais. Ó, todos eles aqui têm um ângulo reto e todos eles têm como vértice esse ângulo beta aqui, ó. Este ângulo beta é vértice deste triângulo pequenininho, é vértice do triângulo médio e é vértice do triângulo grandão. Né? Fica fácil você enxergar isso. Então, se eu tenho, para cada um desses triângulos, eu tenho um ângulo de 90 e o outro ângulo beta, se a soma tem que dar 180,
Então, este ângulo aqui é o mesmo para todos os outros. Este ângulo aqui é igual a este, que é igual a este, e vai ser igual a qualquer outro triângulo que eu criar aqui no meio. Tá? Então, quando eu tenho triângulos, 2 ou mais triângulos, que têm os mesmos ângulos, os mesmos valores de ângulos internos, a gente diz que esses triângulos são semelhantes ou que são proporcionais. Eles não vão ter o mesmo tamanho, mas eles vão ter a mesma proporção entre si, ou seja, um é maior do que o outro, como se fosse uma xerox ampliada ou reduzida. Tá? Mas a gente manteve a proporção. O quanto aumenta de um lado vai sempre aumentar do outro, se eu mantiver o ângulo. Por quê? Porque quem manda no formato de um triângulo são os seus ângulos. Tá? Com lados diferentes, não, eu posso ter 3 lados iguais, 3 determinados comprimentos de lado. Eu consigo formar vários triângulos com os mesmos comprimentos de lado, mas com os ângulos, não. Se eu fixar os ângulos, eu posso mexer nos lados, mas o formato dos triângulos vai ser igual. Tá? Então, a gente pode dizer que os triângulos semelhantes são versões ampliadas ou reduzidas uns dos outros, mas mantendo o mesmo formato. Quem manda no formato do triângulo são os seus ângulos internos. Este raciocínio é a base para o estabelecimento das relações trigonométricas, que a gente vai ver em outro momento, mas a ideia é de que sempre vai se manter, né, para cada ângulo, sempre se mantém uma relação fixa de proporcionalidade entre os lados desse triângulo. Ou seja, para este ângulo beta e para este comprimento de lado, só é possível existir um comprimento do outro lado. Para este ângulo beta e para este comprimento de lado, só é possível existir um comprimento de lado. Tá? Vamos dizer, este lado aqui vai ser sempre o dobro desse. Ou vai ser sempre metade, ou vai ser sempre o triplo, não importa. A ideia é, este ângulo vai determinar uma taxa de proporção fixa entre os catetos aqui. Tá? Quando a gente for ver relações trigonométricas, isso vai ficar mais claro. Mas quero que vocês guardem essa ideia. Tá? Abriu esse ângulo, a taxa de proporção para os lados que ele vai determinar vai ser sempre a mesma. Tá? E agora nós passamos para uma demonstração da validade do Teorema de Pitágoras. Por quê? É muito comum que em sala de aula os professores simplesmente desenhem o triângulo 3, 4, 5, que é um triângulo pitagórico clássico, e aí bota lá, ó, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16 e 5 ao quadrado é 25. Ó, tá vendo como a soma deu, né? A soma dos quadrados dos catetos dá igual ao quadrado da hipotenusa? Tá, isso daí não é prova, isso é exemplo. Mas dá para você provar a validade do Teorema de Pitágoras a partir de semelhança de triângulos. Como? Observe esse triângulo aqui, ó. Um triângulo retângulo, tá? E aqui uma altura relativa à base. Essa altura relativa à base, ela vai dividir esse triangulão em 2 triangulinhos. Um aqui da esquerda e outro aqui na direita. Então, eu tenho nessa figura 3 triângulos. Tá? O triangulão ABC, que ele é retângulo em C, ou seja, o ângulo reto dele está no C. O triângulo BCD, aqui, ó, o da esquerda, que é retângulo em D. Esse triângulo aqui, qual é a hipotenusa dele? É o A, né? O lado maior dele, que é a hipotenusa, é o lado oposto ao ângulo reto. Aliás, isso é uma importante propriedade dos triângulos também, que eu esqueci de falar.
ao maior lado se opõe o maior ângulo e ao menor lado se opõe o menor ângulo. Então, o maior ângulo de um triângulo retângulo é o ângulo de 90 graus. Portanto, o lado oposto a ele é o maior lado, que é a hipotenusa. Tá? E eu tenho também o triângulo ACD. ACD, que ele é retângulo em D, portanto, a hipotenusa dele é o lado B aqui, tá? Ele é retângulo em D, o ângulo da direita aqui, o triângulo da direita. Perfeito? Tem 3 triângulos retângulos nessa figura. Vamos lá. Esses triângulos, os 3 são semelhantes. Por quê? Ó, o triangulão, ele tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, que é o ângulo reto. Perfeito? O triângulo da esquerda, ele tem um ângulo reto e ele também tem o ângulo B, igual ao grandão. Então, se ele tem um ângulo reto igual ao grandão e ele tem o ângulo B igual ao grandão, portanto, ele também terá o ângulo A igual ao grandão, porque a soma tem que dar 180. Então, este ângulo aqui, ó, não todo, este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui, o A. Tá? Então, este triângulo aqui, da esquerda, é semelhante ao triângulo grandão. Mesma coisa, o da direita também é semelhante a ele, só uma versão menor. Mas o formato deles é o mesmo, ó. Ele também tem um ângulo reto. E também tem um ângulo A, igual ao grandão. Portanto, este ângulo aqui também é igual para os dois. Qual seria o que está faltando? O ângulo B. Tá? Fica fácil de você perceber também que num triângulo retângulo, a soma dos outros 2 ângulos, que não é o reto, também dá 90. Porque se a soma tem que dar 180 e um já é 90, então os outros 2 têm que dar 90. Então, este ângulo aqui é igual ao A e este ângulo aqui é igual ao B. Só que este ângulo aqui, que é o C, é igual a 90. Bingo! É a soma dos outros 2, que dá 90. Tá? Então, vamos lá. Identifiquei que esses 3 triângulos aqui, ó, o da esquerda, da direita e o grandão, são semelhantes, perfeito? Então, vou aplicar as relações de semelhança de triângulos. A hipotenusa do grandão, que é o lado C, está para a hipotenusa do pequeno da esquerda, que é o lado A, assim como o cateto menor do grandão está para o cateto menor do pequeno da esquerda. De novo, a hipotenusa do grandão, C, está para a hipotenusa do pequeno da esquerda, que é o A, assim como o cateto menor do grandão está para o cateto menor do pequeno da esquerda. Perfeito? Construí aqui a proporção. Vou multiplicar em cruz. A ao quadrado é igual a C vezes M. Guarda. Mesmo raciocínio agora para o triângulo da direita. Tá? A hipotenusa do grandão, C, está para a hipotenusa do pequeno da direita, que é o B, assim como
o cateto menor, ou cateto maior, quer dizer, cateto maior do grandão, que é o B, está para o cateto maior do grandão, do pequeno, que é o N. De novo, a hipotenusa do grandão está para a hipotenusa do pequeno da direita, assim como o cateto maior do grandão está para o cateto maior do pequeno, que é o N. Multiplico em cruz, B vezes B é B ao quadrado, é igual a C vezes N. Perfeito? Vou somar os dois. Somar essas duas equações aqui. A ao quadrado é igual a C vezes M e B ao quadrado é igual a C vezes N. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado. O que que é? A ao quadrado não é C vezes M? Então, A ao quadrado eu coloquei aqui é igual a C vezes M. B ao quadrado é igual a C vezes N. Tá? Então, somar A ao quadrado com B ao quadrado é a mesma coisa que somar C vezes M com C vezes N. Tá? Vou colocar o C em evidência aqui. Se o C está multiplicando tanto o M quanto o N, eu consigo colocar ali evidência aqui e colocar o M mais N entre parênteses. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C vezes M mais N. Porque eu coloquei o C em evidência. Ora, o que que é M mais N? Olha, M mais N é o C, que é a hipotenusa. Então, M mais N significa C, portanto, C vezes C, C ao quadrado. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Aqui você demonstrou o teorema de Pitágoras. Aqui você não usou um exemplo, você demonstrou efetivamente, tá, a validade dele, por semelhança de triângulos. Certo? Existem o que a gente chama de triângulos pitagóricos primitivos, que são algumas trincas que sempre dá certo. Sempre que são, essa sequência de números sempre fecha o triângulo retângulo. Tá? Assim como os múltiplos dela. Então, o triângulo que tem um cateto que vale 3 e um cateto que vale 4, a hipotenusa vai dar 5. E você pode fazer os múltiplos disso também. Você pode fazer 6, 8 e 10. 9, 12 e 15. Dá para você fazer sempre com os múltiplos dele. 5 com 12 com 13 também. Então, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. E você pode fazer os múltiplos dele. Então, 10, 24, 26. Tá? E aqui, outros exemplos de curiosidade, que o dia que você não tiver nada mais útil para fazer, você pode testar e ver se dá certo. Tá? Facilita bastante. Se você mexe muito com o teorema de Pitágoras, facilita bastante a gente conseguir encontrar alguns desses triângulos pitagóricos clássicos, essas taxas de proporção, esses valores fechados, essas trincas fechadas, e as suas proporções, pode ser dobro, triplo, pode ser metade, né? Vai estar sempre nessa proporção. Tá? Facilita a gente, não precisa fazer conta. Tipo, se você encontrar um triângulo retângulo que tem um lado 6 e um lado 8, você não vai fazer conta. Você já sabe que o outro lado vai valer 10. Se você for fazer um triângulo, né, com um lado vale 5, outro lado vale 12, você não perde tempo fazendo conta. Você sabe que o outro vale 13. Então, ter alguns desses decorados facilita bastante a sua vida. Deixei aqui alguns exercicinhos para você fazer. Então, esse aqui, para calcular a altura do prédio com base na altura de uma árvore e sua sombra, que você vai usar semelhança de triângulos. Aqui, para você calcular a distância de objetos entre o Sol e a Terra, que você vai utilizar o triângulo isósceles. Aqui, um problema do pedreiro, que você vai usar teorema de Pitágoras. E aqui,
um outro cálculo possível para as retas paralelas cortadas por uma transversal, aplicando o mesmo raciocínio do Eratóstenes, mudando os valores para você fazer utilizar o mesmo raciocínio que ele. As respostas aqui para você tirar o print e depois você responder. Fechou, crianças? Era isso por hoje. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima!